Não é nenhuma surpresa que experimentos científicos envolvendo cobaias humanas existiram. Inclusive, uma série de testes foram feitos para tentar manipular a mente de pessoas. A meta era controlar a mente humana ao ponto de fazer com que ela confessasse algo que nunca teria feito. E é exatamente aqui que começa a nossa história. No vídeo de hoje, vamos falar sobre o MKUltra, algo que a CIA tentou esconder por décadas. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse é o Planeta Novo, e se você ainda não é inscrito no canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like para ajudar a gente. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o MKUltra. O MKUltra já apareceu uma série de vezes aí nos filmes e em todo tipo de conteúdo aí de Hollywood, nas HQs também, muitos heróis já citaram o MKUltra. Recentemente tem aquela série da 11, como é que é o nome daquela série? 11? Stranger Things? Stranger Things? Eu acho que é Stranger Things. Stranger Things. Enfim, mas eles estão numa área onde rola testes sobre controle da mente, certo? Sim. É exatamente disso aqui que se trata a série. O X-Men também é uma série de testes feitos com humanos que criam super soldados, né? Que era uma das vontades dos americanos, assim como era a vontade dos russos naquela época, né? E também foi dos alemães quando eles estavam estudando durante a Segunda Guerra Mundial. Bom, hoje eu tenho o Digo Black por trás das câmeras e é ele quem vai me dar a meta de likes. Qual que é a meta de likes então, Digo Black? Meta de like hoje eu quero 28.987. 28.987 likes e bora contar essa história. Durante o início da Guerra Fria, a CIA se convenceu de que os soviéticos, chineses e norte-coreanos tinham descoberto uma droga ou técnica que lhes permitia controlar mentes, e estariam usando em prisioneiros de guerra dos Estados Unidos e Coreia do Sul. Em resposta, a CIA começou seu próprio programa secreto, chamado MKUltra, para procurar uma substância de controle mental que poderia ser utilizada contra os seus inimigos. E essa paranoia foi um pretexto para o uso de cobaias humanas. O programa era chefiado pelo químico Sidney Gottlieb, mas começou por ordem do diretor da CIA, Allen Dulles, em 13 de abril de 1953. Eles financiaram várias instituições psiquiátricas nos Estados Unidos e Canadá para realizar experimentos em pacientes usando principalmente drogas psicodélicas, além de privação sensorial, tratamento de eletrochoque e muitas outras coisas. Bom, então tudo que a gente está falando realmente parece um filme do X-Men, né? Sim, se você parar pra pensar, parece muito um filme do X-Men. Então, por isso também, durante muito tempo, surgiu como uma teoria da conspiração. Você tinha testemunho de pessoas pontuais que afirmavam que isso estava acontecendo, mas não era o bastante ainda para comprovar. Tem aquele negócio, né? Quando o fato que você está prometendo é muito grande, por exemplo, eu falo assim, ó, vi Jesus. Para eu provar isso, tem que ter uma prova muito grande. Eu não posso falar, eu vi, confia. Sim. Entendeu? Então, é mais ou menos por aí. Para provar que tinha toda essa teoria, todo esse esquema aí de teste em pessoas, tinha que ter grandes provas, e ainda não tinha nessa época. Então eles continuavam com o programa a todo vapor. E qual que era o maior objetivo do projeto? Você conseguir controlar uma mente para que ela mudasse totalmente e conseguir fazer isso principalmente com líderes de outros países. Talvez até de uma forma discreta que eles não soubessem que estavam sendo controlados, para tudo continuar normalmente e eles agissem e então tivessem mais respeito naquela mobilização, entendeu? Tipo como se fosse uma hipnose, só que com uma substância, né? Bem igual a gente vê em filme mesmo, que você hipnotiza o líder começa a fazer coisas que não tem nada a ver com o que ele faria, e aí o povo acaba seguindo porque ele é o líder, e é isso aí, e acaba passando, entendeu? E essa ideia, assim como várias outras que parecem de filmes, né, vieram nessa época de Guerra Fria. Então tinha até uma preocupação de esconder isso dos russos, e por isso também os recursos que iam para as pesquisas nunca eram diretamente ligados à CIA. Então muitas instituições acabaram financiando esses projetos, como por exemplo a Fundação Rockefeller, que foi uma fundação que aparentemente apoiava pesquisas médicas, né, mas que estava também apoiando esses testes aí do MKUltra. As cobaias humanas começaram então a ser utilizadas de duas formas, uma com o consentimento e outra sem saber o que estava acontecendo. Por quê? Eles queriam saber como você reagiria sem saber, que é o mais natural possível. Sim. Você não sabe que está num teste, então você acaba sendo testado da melhor forma possível. O LSD, quando foi descoberto, muita gente chamou o LSD foi batizado como a bomba nuclear da mente, né? Porque ele fazia uma expansão na mente e tudo mais, e foi pensado que de alguma forma poderia ser uma arma.
uma arma para controlar a mente dos outros. Teve o caso do Charles Manson, onde ele utilizou do LSD para deixar as pessoas um pouco fora da órbita ali e convencer elas de cometerem crimes, né? E isso também ajudou a criar o mito de que o LSD podia ser utilizado para controlar mentes. Então, o projeto estudou muito o uso do LSD, algumas vezes com soldados, por exemplo, teve o caso de alguns soldados que ficaram 77 dias seguidos utilizando o LSD para ver o que acontecia. Vários deles tiveram paranoia, porque realmente se você vai utilizando assim, chega uma hora que sua mente vai definhando, né? Sim. Então, as pessoas tiveram paranoia, não conseguiam mais sair de casa, não conseguiam ficar bem nem em casa. Muitas se machucavam por isso, porque estavam sempre correndo, se desviando. Era muito estresse, fazia muito mal para a aparência da pessoa de todas as formas. Então, eles viam que não tinha ali um meio de controle, pelo menos pelo LSD, né? E quem eram as pessoas, as primeiras que eram cobaias? Eram pessoas que eram viciadas de alguma substância, principalmente internados no hospital Lexington, que fica ali no Kentucky, certo? E o diretor do hospital na época, o Harry Zisbel, ele foi um dos caras que ajudou nesses testes todos, fez o teste lá dos 77 dias. E em 1954 veio uma das operações mais loucas ali do MK Ultra, chamada de Clima da Meia-Noite, que aconteceu ali na Califórnia, São Francisco e Nova York, onde as prostitutas atraíam ali clientes que iam até o bordel para ficarem com elas e iam até um quarto específico. Nesse quarto, você tinha aqueles espelhos que igual do BBB, sabe? Sim. Que você consegue ver do fundo e a pessoa não vê e vê só o reflexo. Então, eles filmavam ali a pessoa e a pessoa usava LSD com a prostituta. A prostituta dava o LSD pro criminoso e nisso tentava tirar dele a confissão de algum crime. Então, na real, era só pra confessar algum crime. Nossa. E eles fizeram isso durante um tempo nesses 3 estados americanos. E além desse tipo de teste, teve teste com todo tipo de pessoa, desde a mais velha, porque eles queriam ver se de alguma forma também poderia agir melhor numa mente mais velha, numa mente mais nova. Então, eles foram desde a pessoa mais velha até uma criança, literalmente. E testaram também ali em pessoas com doenças mentais. Então, o Gottlieb, que estava ali cuidando de tudo, fez todo tipo de teste, né? Pô, mano, mas eles faziam experimento com criança ainda? Nossa, com criança. Doideira, mano. Deve ser algo muito impactante para uma mente que tá em desenvolvimento Sim. ainda, né? E o programa foi se expandindo e eles precisavam cada vez mais de cobaias, de pessoas, até que virou algo cada vez mais sujo, assim, né? E até parecia de alguma forma não ser o mais correto. Não podia não ser ilegal, mas não era moralmente o mais correto. Como, por exemplo, eles chamavam viciados em heroína para receber mais heroína, só que antes eles tinham que utilizar LSD durante pesquisa. Então imagina para um viciado, você receber essa oferta. Eu te dou heroína se você usar LSD antes. Tá ligado? O cara vai, obviamente, né? Inclusive o Ken Kesey, que é conhecido por fazer parte da contracultura americana, e essa época tinha muito disso, né? Você tinha os hippies e você tinha o rock, todo mundo tava indo para esse lado de contracultura, né? Ele se ofereceu para participar do programa no hospital de veteranos de Melon Park, onde ele trabalhou como assessor noturno. E lá ele viu todo tipo de teste, desde o LSD até mescalina, heroína, morfina, álcool, coca, AMT e DMT. Então eles estavam testando de tudo por ali, né? O programa então chegou no momento de invasão, que foi quando a gente falou, né? Já sem o consentimento. Até aqui tinha uma troca ali com o usuário, onde ele acabava aceitando e tinha o consentimento. Mas agora não, eles iam até restaurantes, praias, bares e colocavam literalmente no café de algumas pessoas alguma substância para ver como a pessoa ia reagir no meio do ambiente. Ele queria ver como uma pessoa normal ficava do nada no meio de uma cafeteria. Mano, imagina a pessoa, sem saber que foi drogada, ela entra em um surto psicótico e, mano, e faz uma desgraça, mano. Foi exatamente o que aconteceu. Caso Frank Olson. No início do projeto, em novembro de 1953, Frank Olson, um químico do exército que nunca havia tomado LSD, foi secretamente drogado por Gottlieb. Ele tomou um licor que havia sido misturado com LSD e, sem saber, embarcou numa viagem que acabou levando ao falecimento. Olson ficou totalmente psicótico a noite inteira, sem entender o que estava acontecendo com ele. Nos dias seguintes ao teste, ele ficou profundamente deprimido e mal falava com sua esposa. Ali seguiu-se uma crise psiquiátrica e Gottlieb providenciou visitas a um médico de Nova York, que tinha liberação para assuntos secretos, mas não era psiquiatra. As consultas não deram resultado e a depressão e paranoia de Olson só foram aumentando. Pouco antes dele retornar para Maryland para ser internado em um hospício, onde seria cuidado por psiquiatras da CIA, Olson se jogou da janela do seu quarto do 10º andar de um hotel. O assunto foi acobertado pelo governo e Gottlieb recebeu apenas uma leve repressão do diretor da CIA, Allen Dulles. Mesmo com esse ocorrido, como já vimos, os experimentos continuaram. 80 instituições de pesquisa estavam envolvidas, além de 185 pesquisadores.
trabalhadores, apesar de muitos deles sequer saberem que estavam trabalhando para a CIA. Ou seja, você tinha toda uma máquina trabalhando para esconder isso aqui, uma máquina que podia obrigar a mídia, por exemplo, não publicar nada sobre naquela época, não divulgar nada na televisão, no rádio. Então ficava tudo embaixo, o que dava de errado. Nesses casos aqui a gente teve uma pessoa que teve uma psicose após exposição, né, a esse tipo de droga. Teve o caso também, por exemplo, eu lembro o neto do Chico Anísio, que acabou falecendo porque tomou alta dosagem de ayahuasca, tomou uma dosagem muito maior do que deveria, né? E acabou também tendo problemas, ele foi tendo uma anorexia, foi ficando mal, não se recuperou e também não sobreviveu. Então, quando a pessoa passa por um momento desse, que já não é o ideal a pessoa passar, ela tem que ter todo um tipo de controle do ambiente, de pessoas ao redor, para ela não ter um problema grave. E não era o que estava acontecendo. A CIA estava justamente querendo deixar a pessoa ao mais natural possível. Vamos ver se essa pessoa vai tentar atravessar a rua e vai morrer. Porque daí a gente sabe que é um dos perigos de usar LSD, entendeu? Meu, mano, isso aí é muito doideiro. E a primeira vez que a pesquisa ilegal da CIA veio a público foi em 1975. Isso quando surgiu uma investigação que a comissão do inquérito do Congresso dos Estados Unidos pediu. Então eles montaram um comitê lá do Senado que foi investigar todas as atividades que estavam rolando da CIA. Inclusive esses inquéritos tiveram dois nomes, Comissão Church e Comissão Parlamentar Rockefeller, que faz referência àquela instituição que eu falei pra vocês que financiava também os projetos. Só que a investigação não pôde ir tão a fundo, por quê? Porque em 73, 2 anos antes, ali prevendo que um dia poderiam ser investigados, né? O chefe, o diretor da CIA, o Richard Helms, ele mandou destruir todos os documentos que o projeto MKUltra já tinha feito até então. Só que, contrariando ele, uma parte dos documentos ali não tinha sido destruído. Estava em um local que era uma repartição dos financeiros, estava armazenado no local errado e por isso não sabiam que tinha mais esses documentos e ficou lá. 20 mil documentos. Então deu para saber de muita coisa. Nos arquivos tinham 149 projetos diferentes. Então era mais do que aqueles que a gente sabia no início, que eram 80 e poucos locais. Tinham 149 projetos rolando. Inclusive o manual de truques para você fazer pessoas inocentes usarem drogas, usarem LSD, por exemplo, sem saber que estavam utilizando. Esses relatórios provaram que a CIA e o Departamento de Defesa dos Estados Unidos fizeram experimentos em pessoas que não sabiam que estavam sendo testadas com drogas que mexiam diretamente na mente da pessoa. Também foi no meio dessa divulgação que veio o caso do Frank Olson. O Gottlieb, que tinha acabado de se aposentar da CIA fazia 2 anos, foi chamado, deu ali uma entrevista, mas falou que se lembrava de pouca coisa que tinha acontecido no MKUltra. Obviamente ele ia falar algo assim, né? A própria CIA, anos depois, reconheceu que os testes feitos nessa época tinham pouca lógica científica, ou seja, foram um erro, né? E que os oficiais da CIA que estavam monitorando os testes não tinham nenhuma qualificação para estarem fazendo aquilo ali. Por isso que tinha tanta coisa absurda acontecendo ao mesmo tempo. E um outro documento que foi emitido em 94 ajudou também a explanar mais o MKUltra. O Escritório-Geral da Contabilidade dos Estados Unidos emitiu um relatório em 28 de setembro de 94, que afirmava que entre 40 e 74, a CIA e o Departamento de Defesa deu ali vários tipos de substâncias para cobaias involuntárias, e no meio disso eles falaram sobre o caso do Frank Olson, que é muito importante aqui. Por quê? Porque ele foi divulgado como uma pessoa que se ofereceu para participar do teste, e que eles não sabiam que ele tinha uma tendência suicida, e que ele tirou a própria vida. Lembra que ele caiu lá do... Ele se jogou lá do 10º andar, né? Segundo foi noticiado naquela época, né? Só que a família dele nunca aceitou essa versão e falava que na verdade tinha sido executado, porque ele era uma pessoa que tinha passado por um teste, tinha sequelas e era então uma arma contra o Estado. Podia falar contra o governo dos Estados Unidos. Em uma época que você tinha um grande rival querendo uma pessoa assim. Sim. Né? A Rússia ia fazer um palco enorme em cima de um caso desse, por exemplo. E uma outra informação muito importante é que o Olson deixou poucos dias antes a CIA por não concordar com essas pesquisas que estavam rolando. Então, ele já tinha deixado, já parecia que poderia ser uma pessoa que traria algum problema para a CIA. Então, a CIA provavelmente tratou de resolver isso. Eles pegaram, botaram a substância nele só pra ver se, digamos, ele poderia falar alguma coisa ou senão ele poderia esquecer, né? Isso aí já era após o uso da substância. Sim. Logo depois, ele tava muito mal, eles sabiam que ele tava mal e utilizaram dessa desculpa de que ele tava mal pra forjar talvez um suicídio ali, entendeu? Mais tarde, ali em 94, quando teve essa divulgação, então, veio ali uma investigação forense, onde foi descoberto que, na verdade, ele tinha várias pancadas na cabeça e que, provavelmente, ele teve lesões antes de cair do 10º andar. Ou seja, ele não se jogou, ele provavelmente foi jogado pela janela. E o médico legista classificou que a morte do Olson foi por conta de um homicídio. Então, por conta disso, em 75, a família do Olson recebeu $750 mil do governo dos Estados Unidos e um pedido de desculpa formal do presidente Gerald Ford, além do diretor da CIA da época, William Colby.
Bom, então esse é um dos casos mais absurdos do MK Ultra, mas tem vários outros que a gente pode contar aqui. Se vocês acharem interessante, a gente pode trazer mais do assunto, é só comentar bastante e continuar assistindo o Planeta Novo aí. Tamo junto, até a próxima, valeu, é nóis.